Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Francisco do canal Mente de Holder. Semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças e investimentos focados principalmente no método Buy and Hold, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gosto muito também de falar sobre o processo de tomada de decisão no longo prazo e como isso pode impactar muito nos investimentos e também em outras áreas da nossa vida. Então, se você gosta desse assunto, não esquece de se inscrever no canal, isso vai ser super importante para receber em primeira mão os próximos vídeos. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma empresa um pouquinho diferente aqui no Brasil, listada na Bolsa de Valores, é a Enauta. Eu vou compartilhar um pouco dos números da companhia, também um pouco do histórico dela, do processo atual da operação, e no final do vídeo, não esquece de ficar até o final, vou passar uma parte bônus em que eu vou colocar principalmente as prioridades e também a preparação da companhia para encarar esse período pós-pandemia e também como ela vai entrar 2020 e 2021 em relação aos próximos passos dela. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica aqui com a gente. A Enauta é a antiga Queiroz Galvão Exploração e Produção. Ela é a única empresa de capital aberto do grupo Queiroz Galvão, que é composto por empresas de diferentes e de vários setores aqui no Brasil. Um ponto muito importante é que a empresa está listada no novo mercado da Bovespa. Se você não sabe ainda o que é novo mercado, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer poder te ajudar. Para apresentar ela um pouquinho aqui para vocês, a Enauta é uma companhia de exploração e produção de petróleo em território brasileiro. Ela é bastante conhecida em seu campo de atuação por ter descoberto o campo de Manati. Esse campo ele apresenta muitas reservas de gás condensado e que foi descoberto em 2000 pela companhia. Eu vou trazer para vocês aqui maiores detalhes sobre esse campo de produção que é super importante para a Enauta. Através da concessão de blocos exploratórios, a Enauta mantém um portfólio de ativos estrategicamente localizado nas principais regiões da costa brasileira. A companhia ela atua em duas frentes, que é a produção de petróleo e gás nos campos de Manati e também o campo de Atlanta. Vou trazer para vocês aqui o local dos dois. E ela também faz a exploração de petróleo em 7 bacias sedimentares. Para a gente entrar mais a fundo nos números da companhia, o primeiro dado que eu vou trazer para vocês aqui é a composição acionária. Vamos dar uma olhada nesses números. Grande parte das ações elas estão em mãos da companhia, depois que são 63%, depois a gente tem 7% do fundo de investimento em ações Quantum, 28,6% são ações e circulações no mercado, também a gente tem uma parte em tesouraria da companhia, uma outra porcentagem também com administradores e conselho fiscal. Em relação à governança corporativa, que é algo que os investidores olham muito, principalmente por saber quem é o acionista principal da companhia, trago para vocês aqui alguns pontos. A companhia ela é listada pelo código ENAT3, ENAT3. Ela também possui participação no novo mercado, como eu já comentei anteriormente aqui no vídeo. E também ela possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum risco de liquidez para os acionistas. É muito importante a gente trazer esse número, principalmente em empresas de small caps, em que às vezes não tem liquidez necessária para a gente entrar ou sair da posição. Outro ponto também super importante que eu trago aqui é o tag along da companhia acima de 80%. Se você não sabe ainda o que é tag along, deixa aqui nos comentários, me manda uma mensagem no Instagram que vai ser um prazer poder te ajudar em relação a esse assunto. O tag along acima de 80% indica que o acionista minoritário ele está protegido em caso de venda da companhia. Como é uma small cap, tem um valor de mercado um pouquinho mais baixo que outras grandes empresas do setor e que eu trago análise aqui no canal, é super importante o acionista minoritário dessa companhia ele está protegido caso haja uma alteração na estrutura societária da companhia. Lembrando que esses dois indicadores, eles ajudam muito na análise da governança corporativa da companhia, o que é realmente um ponto a ser olhado, principalmente pelo track record, principalmente pelo histórico de quem é o acionista majoritário hoje. Porém, esses números não diz respeito algum à questão de geração de caixa ou de rentabilidade da operação dos últimos anos e também para o futuro. Um dos principais drivers aqui, que principalmente as petroleiras e quem atua na produção, na exploração de petróleo aqui no Brasil, a gente olha, é muito a cotação do barril de petróleo. Isso influencia diretamente no resultado dessas companhias,
principalmente porque algumas delas atuam com mais hedge, que é proteção em relação às exportações, e outras atuam com menos instrumentos dessa proteção. Trazendo aqui um pouco da cotação do Brent, o que a gente pode olhar? A cotação ela teve uma queda bem grande nos últimos meses, o que impactou também muito forte a cotação da ENAT3, da Enalta. Vou colocar para vocês aqui também um histórico tanto da cotação do Brent quanto da cotação da companhia. Alguns pontos importantes em relação à cotação do petróleo e que também impactam muito no preço dela e também nos indicadores e resultados futuros. Um forte impacto da pandemia no consumo de petróleo, especialmente no setor global de transportes, que consome 44% do petróleo cru produzido pela companhia. Quanto mais tempo durar esse período que a gente está passando, mais forte a companhia vai ser impactada. Em relação ao preço do barril de petróleo, a gente tem dois pontos importantes aqui. Uma combinação de choques simultâneos, tanto entre oferta quanto demanda, aliado a um excesso de produção pelos países exportadores, junto com uma falta de capacidade de armazenamento dos países que fazem essa importação. Em relação ao futuro do preço do barril de petróleo, que é algo que impacta diretamente no fluxo de receitas da companhia e, consequentemente, no preço da ação e também os resultados futuros, trazer para vocês aqui 3 pontos importantes de atenção. Primeiro deles, um acordo finalizado em que a OPEP se comprometeu a reduzir em 10 milhões de barris de petróleo dia a menos de produção, principalmente para o preço do Brent voltar a patamares anteriores, visto que ele perdeu mais de 60% do seu valor nos últimos meses. Também a gente está vendo uma certa abertura da economia europeia, principalmente para esses barris de petróleo, junto com uma abertura da economia chinesa pós-pandemia. Ou seja, esses 3 fatores, a questão da redução da produção pela OPEP, a abertura da economia europeia e também a abertura da economia chinesa para essas importações, tendem a trazer o barril de petróleo a níveis pré-pandemia, o que é super importante para os resultados futuros da Enalta. Agora, vamos entrar na parte dos ativos produtores da Enalta. Primeiro seria o campo de Manati. O que a gente pode falar sobre ele no momento? A gente tem uma produção suspensa, o que impactou fortemente os resultados do primeiro trimestre de 2020, e também um processo que está em andamento de negociações, que é uma notificação de força maior da Petrobras, interrompendo o pagamento mínimo referente a esse contrato. Se a gente for olhar a produção diária de barris de petróleo pela Enalta, trazer o gráfico aqui para vocês, a gente vê que o primeiro trimestre de 2020 em relação ao histórico, ele é sempre a produção mais baixa da companhia, tanto o primeiro quanto o segundo trimestre, e também que a produção diária de gás e condensado foi muito abaixo dos últimos períodos. Provavelmente vai ter um impacto muito grande no resultado financeiro da companhia para o segundo trimestre. Todavia, a gente vê uma produção diária de óleo que aumentou 85% versus o primeiro trimestre de 2019. Ou seja, a gente teve 11,4 milhões de barris produzidos no primeiro trimestre de 2020 versus 6,1 no primeiro trimestre de 2019. Essa produção maior conseguiu impactar muito do resultado financeiro da companhia e também do resultado operacional agora no primeiro trimestre. Vão ser números que eu vou entrar logo mais aqui no vídeo. O segundo campo dos ativos produtores da Enalta é o campo de Atlanta. Vamos entrar em maiores detalhes sobre ele. A gente vê uma retomada prevista da produção, principalmente após esses fatores de volatilidade do mercado de petróleo, aliado a uma tendência positiva de crescimento para os próximos meses. Também a empresa procura uma otimização do cenário desse campo, principalmente para sustentar a operação caso o preço do petróleo fique muito baixo por um grande período de tempo. Isso é um ponto super importante que a gente traz para as petroleiras, principalmente por essa necessidade que elas têm do barril de petróleo estar acima de 20 a 25 dólares todos os meses. Muitas têm esse break-even abaixo desse valor, o que é normal de mercado, mas caso o nível de preço fique nesse patamar por grandes períodos, elas vão ter muita dificuldade. Isso é algo que os grandes produtores, os grandes países produtores, eles sabem muito bem disso. É também no campo de Atlanta que a gente vê a produção diária de óleo que aumentou em 85% primeiro trimestre de 2020 versus primeiro trimestre de 2019. Em relação aos ativos exploratórios da companhia, trazer aqui uma figura onde a gente consegue ver muito bem essa descoberta de novos ativos exploratórios que a companhia está fazendo, principalmente na região nordeste brasileira, onde é o foco dela, e a gente está vendo várias novas descobertas em que a gente pode ter uma certa aumento da receita nos próximos trimestres. A gente precisa ver se essa descoberta de ativos exploratórios
consegue se efetivar realmente em receitas futuras para a companhia. Isso tem que esperar o tempo, ter um tempo de maturação após a descoberta para verificar realmente se a empresa vai conseguir achar petróleo e explorar esses lugares. Então é algo que a gente vai ter que esperar e com certeza a gente vai ter notícias ou positivas ou negativas nos próximos meses. Então pessoal, apresentei um pouco da companhia, dos projetos dela, principalmente também da parte de operação, de exploração e produção de petróleo. E agora eu quero entrar com vocês mais nos números, na parte financeira. Vamos dar uma olhada na composição da receita líquida. A gente consegue ver uma grande dependência que a companhia tem pelo campo de Atlanta. Na produção, na composição dessa receita, 79% dessa receita no primeiro trimestre de 2020 foi desse campo, versus 21% de Manati. Principalmente porque o campo de Manati está com a produção suspensa nos últimos meses. A gente vê que esse histórico não foi assim nos últimos trimestres, porém Atlanta sempre teve um peso maior na composição da receita. Também trazendo 3 números bem importantes que eu sempre trago aqui para vocês. O primeiro deles foi que a receita líquida aumentou em 40% no trimestre, fechando o primeiro trimestre de 2020 em 290 milhões. Aumento também do EBITDA de mais 54% versus o primeiro trimestre de 2019, valor que fechou no primeiro TRI de 20 em 195 milhões de reais. Consequentemente, um aumento no lucro líquido, que fechou o primeiro trimestre de 2020 em 77 milhões de reais. Em relação à parte de caixa e endividamento, vamos entrar mais a fundo aqui nos números. Se a gente for olhar o saldo de caixa da companhia, ela fechou o primeiro trimestre de 2020 com 1,9 bilhões de reais, suficiente para absorver potenciais impactos adversos dos negócios que venham a ser mais severos ou mais duradouros. A companhia ela passou um guidance que ela está muito preparada caso o preço do petróleo se mantenha em níveis razoavelmente baixos, o que para quem investe na companhia é um ponto de extrema importância. Se a gente for olhar também, a companhia ela tem uma dívida total de 241 milhões de reais e com vencimentos majoritariamente no longo prazo. Um ponto bem importante aqui para trazer, grande parte do endividamento da companhia é vinculado à FINEP. A FINEP é uma instituição federal que ela faz financiamentos principalmente para setores de inovação da cadeia produtiva. Caso tu tenha uma empresa ou tu tenha alguma operação em que haja um processo de inovação, algum processo novo, a FINEP ela consegue te subsidiar, te fazer financiamentos com prazos, carências e também taxas subsidiadas. Então pessoal, apresentei para vocês aqui um pouco da companhia, entrei em maiores detalhes em relação à produção dela, tanto os campos de produção quanto os ativos exploratórios, passamos também pelos principais números e agora eu quero passar com vocês a questão bônus, que é muito das prioridades e o que a companhia está tentando fazer para passar esse período de pandemia e quais são a visão dela, a visão do conselho, a visão do guidance do board para a gente ver nos próximos anos. A primeira delas são decisões bem táticas para postergação do caixa e também proteção de valor. Ou seja, postergação do cronograma de investimentos no campo de Atlanta e também otimização de projetos de investimento da companhia. Um outro ponto é também uma avaliação que ela está fazendo para novos instrumentos de hedge para o Brent. O que é hedge? Hedge é uma forma de proteção cambial que ela faz para proteger tanto as receitas futuras quanto os compromissos futuros. O segundo é uma otimização de estrutura de custos, principalmente para reduzir gastos e manter uma estrutura de custos bem enxuta para a manutenção da resiliência financeira. Esse é um ponto que várias empresas estão trazendo agora no período de resultados e a gente vai ver muito essa parte de enxugamento, principalmente agora no primeiro semestre de 2020, a contar no segundo, para ver como é que vai ser o andamento dos próximos meses. Um ponto que eu considero muito importante é que a companhia está focando muito nos ativos exploratórios, nesses projetos. Muito pelo fato que eles estão vendo um upside muito bom no médio e longo prazo, tanto em Sergipe quanto em Alagoas, que são os principais focos dessa operação. Também algumas novas oportunidades, que são participação potencial em leilões e também algumas aquisições que a companhia está olhando no curto prazo para atuar em mais fontes de receita. Para finalizar, também queria trazer um pouquinho da visão de um holder, de uma pessoa que pensa a longo prazo em relação a se investe ou não nessa companhia. Alguns pontos que a gente pode tirar rapidamente dessa análise. É uma empresa sem consistência. O que eu quero dizer com isso? Ela tem poucas fontes de receita. Se acontece algum problema em algum campo de produção, ou se acontece algum problema em relação ao petróleo, se tem alguma crise mundial, algum ponto mais macro que ela não tem controle, ela facilmente
perde grande parte da receita. O que isso para nós que a gente quer consistência e diversificação não é algo tão atrativo. Também ela é um negócio, é um business muito difícil de escalar. A gente não consegue ver a questão da empresa dobrar de tamanho daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Ou seja, se a gente for olhar em outros vídeos do canal, tem empresas que com certeza elas não vão dobrar de tamanho, mas elas têm uma resiliência, uma consistência na operação dos negócios e uma manutenção desses resultados que a gente quer muito. Então a gente tem menor risco, menor retorno. Então o que a gente vê principalmente na Enauta? A gente não vê um retorno tão grande alinhado ao risco bem alto. Então são dois pontos em que a gente não consegue fazer essa conexão. Eu não faço pelo menos. E esse é um dos porquês de eu compartilhar com vocês as informações da companhia, mas eu não sou acionista dela. Bom pessoal, esse aqui foi mais um vídeo do canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder a todos vocês. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal. Isso vai ser super importante. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.